eu iria depois pedir ao professor Eurico Castro Alves que fizesse, na síntese da sessão 3, também uma intervenção para tentarmos fechar o dia. Depois eu chamo para fazer o fecho do dia antes da intervenção final da professora Maria do Céu Machado, que também já sei que está entre nós, aqui ligados, e entrávamos diretamente então na sessão 3, para quem está online e está neste momento connosco, pode ligar já a sua câmara. Acho que é o professor Fernando Almeida, do INSAS, está aqui connosco, pode ligar a sua câmara, por favor, e pedia ao Dr. Pedro Ramos, que vem fazer a moderação da mesa do Dr. Carlos Nunes, que também teve um problema de saúde e não vai poder estar connosco, tem um problema de saúde, e isto, contra a saúde, não podemos fazer realmente mais nada. E o Dr. Pedro Ramos, como anfitrião da Cimeira, vai também moderar a mesa que estava prevista para o Dr. Carlos Nunes. Dr. Ricardo Mexia, não está connosco presencialmente, Dr. Ricardo Mexia? Pensava que estava na Madeira. Afinal, não consegui viajar, de facto. E acabei por ficar à distância. Peço desculpa. Que pena. Não tem... Pronto, é que estávamos a contar consigo aqui hoje também, mas tudo bem. A vantagem do virtual é isto. Professor Fernando Almeida, tem áudio? Estar aqui áudio. Muito boa tarde, Dr. Paulo. Como está? Passou bem? Muito bem, muito bem. Penso que me estão a ouvir bem. Conseguimos ouvir bem, está a chegar bem o sinal, portanto está perfeito. Muito obrigado. Estamos aqui já a compor a mesa número 3, que é a mesa de vacinação e testagem na era pós-Covid. O Dr. Herberto Jus, não sei se estará aí no exterior, que me pudesse participar aqui para a mesa, Dr. Herberto, e conseguirmos, sem mais delação, fazermos aqui a síntese depois, a síntese das conclusões da sessão número 2 vai ser feita depois nesta sessão, vamos combinar as conclusões, e o professor Eurico Castro Alves está presente, e espero que o Dr. Vítor Herdeiro também possa acompanhar no fecho desta sessão 3, a síntese das conclusões, e podermos fazer aqui uma tarde em cheio de debate, de convergência, de diálogo entre as regiões de saúde, tendo aqui entre nós, na assistência também, o Sr. Secretário de Estado Adjunto de Ministro da Saúde de Cabo Verde, que nos acompanha aqui atentamente nas conclusões deste trabalho, e o Dr. Herberto. Então, eu penso que já estão os 3 co-chairs na sessão, portanto, o Dr. Carlos Nunes não está, por motivos de doença, não vai estar connosco hoje, portanto, o Dr. Pedro Ramos substitui. Nesse caso, faríamos, sem mais demora, início. Bem-vindos à sessão 3, vacinação e testagem na era pós-pandémica. Esta é uma mesa que conta com a participação de oradores convidados que se vão juntar a nós. Eu não sei se a doutora Emma Paulino, presidente da ANF, já está em linha, pudesse abrir também a câmara. Está como oradora convidada, e que já está também como orador convidado o Dr. Ricardo Mexias, que vão fazer as intervenções iniciais de abertura. A doutora Emma ainda não tem a câmara. E dá início a esta sessão a mesa com a presidência dos co-chairs, que vão fazer umas intervenções de abertura, de enquadramento nesta temática. E depois destas intervenções de enquadramento, escutaremos as palestras. Doutora Emma Paulino, muito boa tarde, só para testar aqui o áudio. Bem-vinda ao Funchal. Bem-vinda, é um prazer tê-la aqui connosco, doutora Emma Paulino, e realmente é um elevado grau de especialização técnica e científica nesta sessão, que iniciaria então com a intervenção neste caso, doutor... se calhar seguindo aqui a ordem alfabética dos co-chairs, Dr. Herberto Jus, quer tomar a primeira... Não, seria o Dr. Professor Fernando Almeida, por ordem alfabética. Exatamente. Pensava que o Herberto em espanhol é com E, já estava a fazer. Professor Fernando Almeida, tenha a bondade então para fazer o enquadramento, seguido do Dr. Herberto e por último o Dr. Pedro Ramos, como co-chairs desta sessão, fariam aqui uma intervenção de enquadramento, e depois passamos a palavra aos nossos oradores
convidados que já estão aqui e depois fazemos a separação nas salas paralelas respectivas. Uma boa sessão para todos. Sr. Fernando Almeida. Muito obrigado, Dr. Paulo Nunes de Abreu. Antes de mais nada, que pena a situação não me proporcionar que possa estar, mas acho que na nossa troca de informações estou, pelo menos, resolvido em termos de desculpa, e eu olhando para a sala ainda mais pena tenho de não poder estar ao vosso lado, mas como devem compreender, a alteração significativa da situação política em termos de posse do governo, em termos de questões de criação de gabinetes, obrigou-me naturalmente a estar aqui. Eu não posso deixar de cumprimentar o Sr. Secretário Regional, Dr. Pedro Ramos, a quem é sempre um gosto contar com a sua presença e publicamente louvar a vossa ação em termos de vacinação e em termos de testagem, em termos de combate à Covid, de que é a região autónoma da Madeira, e da colaboração que nos primeiros tempos nós tivemos oportunidade de ter no início daquilo que foi a grande epidemia que nos assolou a todos. Naturalmente, também gostaria muito de cumprimentar o Dr. Alberto, posso dizer-lhe já colega e amigo de muitas lutas, não só destas, mas de outras, da colaboração que vamos ter, e aproveito para dizer que vou tentar regressar no final do mês à Madeira, cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar a senhora doutora, a senhora bastonária, a senhora presidente da AMF, doutora Emma Paulino, e a dizer bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, o doutor Filipe, ficaria muito zangado, como é óbvio, mas compreenderia. Cumprimentar o meu colega Ricardo Mexia, e aqui falo como colega, não como colaborador do INSA, esse brilhante colaborador do INSA, e também já agora presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, que também dá-nos sempre um certo prazer. Eu não poderia deixar de cumprimentar, eu vi o Sr. Ministro da Saúde de Cabo Verde, Dr. Arlindo Rosário, mas vejo na plateia o Sr. Secretário de Estado da Saúde. Continuamos à espera de agendarmos a sua visita e não está esquecido, e para ele aquilo que toda a gente sabe em termos de Macaronésia, morabeza para todos e um grande cumprimento para todos. E diretamente, quase que esgotaria nos meus cumprimentos, e peço desculpa se me esqueci de mais pessoas, cumprimentar naturalmente todos os presentes e que estão a assistir, e lançamento, em termos de lançamento, e quando me propuseram, que muito agradeço esta intervenção, para falarmos um pouco sobre vacinação e testagem na era pós-pandémica, eu, se não se importavam, dedicar-me um pouco mais à testagem, diria eu, por razões óbvias, não só porque a instituição a que eu tenho a honra de pertencer se dedicou muito mais à área da testagem, mas porque também, por dever de ofício, enquanto coordenador da Task Force para a testagem, terei naturalmente que fazer aqui algumas reflexões em relação à testagem, sendo certo que estarei a tomar conta do tempo para não roubar o tempo para os nossos oradores. A vacinação é um lugar comum dizer que é um dado adquirido em termos de sucesso mundial, e aqui a vacinação, como diria o ex-presidente e o ex-coordenador da Task Force, o vice-almirante, é mais fruto dos portugueses e mais fruto dos gestores da saúde do que fruto propriamente de uma Task Force. Eu acho que é um conjunto de funções que permitiram que Portugal, apesar de tudo, esteja numa situação bem melhor e mais confortável do que estaria se não houvesse estes níveis elevados de vacinação e de adesão dos portugueses e da compreensão dos portugueses a este fenómeno e adesão à vacinação. E aqui gostaria, obviamente, de incluir a região autónoma da Madeira como exemplo também de adesão e de pioneirismo no que diz respeito à vacinação. E é poderosa a arma que nós todos temos e que nós todos encontramos, de momento, no combate a esta pandemia.
não há memória de uma pandemia com a resiliência que exigiu de todos nós. Olhando assim para trás, tirando a pneumónica há 120 anos, não, 102 anos mais propriamente, não me recordo de ver um fenómeno que tivesse exigido um esforço tamanho, e também não me recordo de uma capacidade de resolução em termos de produção de vacinas tão rápida. E quando nós às vezes comparamos alguns receios infundados, que é uma outra questão que tem a ver com a informação e a desinformação, e quando nós olhamos para as capacidades que esta vacina teve no combate à pandemia, sobretudo nos grupos mais vulneráveis, onde conseguimos penetrar com muito sucesso, nós percebemos que depois, e é isso que nós estamos aqui a falar, depois da pandemia ou na era pós-pandémica, tal situação não nos pode deixar descansados no que diz respeito à vacinação, admitindo, e gostaria depois lançando este repto, admitindo que a hora pós-pandémica será naturalmente preenchida com um cronograma específico de vacinação, bem mais adaptado de acordo com o comportamento que será a estabilização deste vírus no que diz respeito à inclusão de novas variantes, mas penso que será um exemplo a juntar-se ao exemplo do sucesso da vacinação da gripe, bem mais preocupante, porque as taxas de sucesso e a efetividade e eficácia da vacina da gripe não é tão forte, nem é tão potente como aquelas que temos vindo a conseguir em relação à vacinação. E, portanto, será uma época de pós-pandemia que será dedicada, e eu peço à senhora professora Maria do Céu Machado, a quem cumprimento respeitosamente, para desligar o seu telemóvel, o seu microfone, para não causar aqui algum ruído inadequado. Peço desculpa, mas é esta a vontade e isto faz parte. Há 2 ou 3 linguagens típicas de quem está. Desliga o microfone ou não estamos a ouvir, não conseguimos ouvir. É típico em todos os fenómenos. Também aprendemos muito sobre as lições aprendidas, mas queria cumprimentar naturalmente a sua professora Maria do Céu Machado, que vejo sempre e revejo sempre com muito gosto. Mas estava eu a falar-vos da vacinação e que é um sucesso, mas que o sucesso deverá ser monitorizado e deverá ser muito ponderado para escolher exatamente o cronograma, a adaptação e o crescimento que todos os cientistas e que todos os técnicos ligados à saúde deverão estar, e aqui, obviamente, incluindo a parte médica e a parte técnica científica no que diz respeito à vacinação e à programação daquilo que será o ideal entre a vacinação oportuna, a vacinação adequada, no tempo adequado, nas doses adequadas, nas pessoas e nos grupos-alvos adequados, e evitar o cansaço que pode eventualmente vir a ocorrer por excesso de vacinação. Podemos correr o risco de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, obrigarmos as pessoas a serem vacinadas, perdermos algum tipo de adesão. É mais uma questão a quem quer pôr para os nossos palestrantes aqui, provavelmente dedicado mais ao Ricardo Mexia, não que isto seja nenhum TPC, meu caro Ricardo, mas era um problema de reflexão. No que diz respeito à testagem, exatamente a mesma coisa, embora com o sucesso no último ano, e eu agora não gosto de falar em causa própria, mas penso que na área da testagem, apesar dos sustos e apesar dos constrangimentos, Portugal fez uma evolução espantosa no que diz respeito à testagem. Quando nós olhamos para os números, por exemplo, de 2020, os números de 2020, de médias diárias, vou comparar exatamente o mesmo mês, estamos muito próximos de março, mas vamos pegar aqui num outro mês, que é para não pensarem que eu estou aqui a modificar os dados, mas se nós compararmos um mês de setembro de 2020, nós fazíamos uma média de 20 mil testes por dia. No mesmo mês de junho, em 2021, já fazíamos 50 mil.
50 mil. E agora, no final do ano 2021, chegámos a 175 mil testes por dia. Houve até alturas em que fizemos 400 mil testes por dia, foi exatamente 30 de dezembro, e neste momento estamos com uma média entre 50 e 60 mil. Percebemos claramente a evolução de testagem que se fez, não só na capacidade de testagem, mas também na adesão e na avaliação e na moldagem, na flexibilidade da adaptação da testagem. E é esta flexibilidade que nós devemos manter no período pós-pandemia, no que diz respeito à testagem, isto é, adaptar-nos vigilantes, não é fazer vigilância, mas também é fazer vigilância, mas estamos vigilantes em relação a tudo aquilo que pode resultar de uma monitorização que não nos pode deixar descansados. E, naturalmente, se a testagem tem como fim primeiro, prioritário, identificar precocemente casos de infecção, sobretudo que infecção com sintomatologia. Se interrompermos, será a missão de interromper surtos e interromper cadeias de transmissão, no caso o mais rapidamente possível. Se é prevenir e mitigar o impacto, nós devemos estar atentos e adaptar a nossa capacidade de testagem e passarmos de uma testagem não sistemática, porque nesta altura não, obviamente, justifica, no período pós-pandémico não se fica, mas sim, diria eu, numa testagem mais seletiva, de acordo com as características epidemiológicas da situação. Isto é, não devemos ficar descansados, não devemos abandonar a capacidade e o esforço de capacidade do SNS, das regiões autónomas e mesmo do setor da academia e dos privados, não devemos desperdiçar, devemos manter estes entusiasmos e esta atenção e esta capacidade de renovação que fizemos, não só para esta pandemia, para este período pós-pandémico, e mantermos em estado de prontidão, se for necessário, esperemos todos que não, reativarmos novamente todos os critérios e uma adaptação muito objetiva daquilo que são as necessidades e esta peça fundamental que não tem, obviamente, o poder da vacinação, mas naquilo que eu aqui referi de prevenção e de rapidamente atuar em relação à parte preventiva, podemos esperar desta testagem. E ao mesmo tempo estamos também, e é esta questão que eu queria deixar por último, já estamos e devemos pensar que as intervenções e que toda a área e o pensamento da vacinação e da testagem na era pós-pandémica deve estar pensada para uma nova pandemia que temos, infelizmente, a certeza que ela virá mais ano, menos ano. E, portanto, a partir desta altura, a parte da pós-pandemia da Covid é já pensar numa próxima pandemia e deixava esta reflexão a quem mais uma vez agradeço o convite e a disponibilidade e agora a palavra será para o meu colega e amigo Dr. Herberto de Jesus, segundo creio. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fernando Almeida. Passa a palavra então agora ao Dr. Herberto de Jesus, Diretor Regional de Saúde da Madeira. Muito obrigado. Sim, boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Fernando Almeida, boa tarde, Dr. Ana Paulino, Dr. Maria Sousa Machado, Dr. Ricardo Mexia. Portanto, é um prazer estar aqui convosco para partilhar um pouco do que talvez seja o futuro. Neste momento é difícil dizer, como não podemos... Temos uma ideia do que poderá ser. Ou seja, a Madeira teve sempre uma atitude muito proativa, em alguns casos inovadora e pioneira, como foi bem dito. Tivemos sempre a ajuda preciosa, se me permitir o termo, de todos, e especialmente da Direção-Geral de Saúde e do INSA, a pessoa do Dr. Fernando Almeida. Fomos os dois primeiros laboratórios fora do INSA que ficamos validados pelo próprio INSA para a validação, a testagem da PCR. De facto, tivemos muitas formas de interpretar a pandemia. Somos uma região insular, uma região com uma capacidade instalada um pouco limitada. A nossa primeira atitude, logo em março, foi fechar a ilha. Foi uma situação, uma decisão muito dura, mas que teve que ser feita. Depois fizemos testagem às pessoas que chegavam à região autónoma da Madeira. Depois estabelecemos, a nível da testagem, uma estrutura a nível dos aeroportos e portos que permitia ter um controle quase perfeito de quem entrava na região autónoma da Madeira. Com o aparecimento da vacinação, em que também fomos pioneiros em diferentes grupos
e vimos a sociedade como um todo e não só como parcelas. Vacinamos muitos grupos, automaticamente mantivemos a testagem. Houve períodos em que aumentamos a capacidade de testagem praticamente a toda a população da região autónoma da Madeira. Fizemos mais de 2 milhões de testes, ou seja, tivemos uma capacidade de resiliência e de resposta a esta situação. E fizemos tudo o que tínhamos de ter feito, julgo eu, neste momento. Agora, o mais importante é que, de facto, nós temos um vírus que ainda não sabemos bem como é que ele funciona. Temos algumas ideias, temos alguma evidência científica mais ou menos válida, mas estamos agora numa fase em que parece que, apesar de não haver tanta gravidade, e é bom olhar para os países com menos capacidades e com mais capacidades e ver se há diferenças de letalidade para saber se de facto fizemos bem. Temos de facto um vírus que está agora a querer uma variante, que nós conhecemos relativamente bem, e que está a querer aumentar a sua predominância. Mas nós não podemos voltar a fechar, como é lógico. Do ponto de vista clássico, o que é que nós fazemos? O que é que nós pensamos do ponto de vista clássico? A vacinação Covid será para grupos vulneráveis, ponto, que é o que nós fazemos em todas as patologias. Talvez seja a atitude adequada, o futuro dirá. A própria testagem, nós criamos mecanismos de contacto direto do cidadão com o sistema de saúde, através de digitalização e de outras ferramentas que permitem os cidadãos na região autónoma de Madeira, se têm sintomas, vai a um aderente, faz o teste, recebe um código, identifica os contactos, e nós gerimos o processo desta maneira para também libertar um pouco a saúde pública que sofreu muito durante estes 2 anos. E as coisas estão a funcionar relativamente bem. Hoje em dia temos cerca de 600 e tal casos por dia, a gravidade é muito diminuta de facto. O futuro é difícil dizer, como eu digo, a testagem provavelmente será para grupos vulneráveis, provavelmente vamos continuar a testar baseado em alguns tipos de sintomas. Agora o mundo não parou e, se repararem, provavelmente vão aparecer outras doenças e nós temos que perceber que temos esta doença, que temos que lidar com ela no nosso dia-a-dia. Vamos usar o que fazemos nas outras doenças, testagens, vacinação, com algum tipo de vacinação, talvez mais inovadora assim ou não, mas de facto, só para ter uma noção, de repente há uma guerra na Europa e o Covid perde a sua evidência, a sua importância, entre aspas. Significa que o mundo não parou, que vamos ter que ver isto de uma forma mais, não diria tão agressiva, tão sentida e tão preponderante, porque há outras coisas para fazer. Foi um processo que nós todos estamos de parabéns, não tenho a menor dúvida. Todos os intervenientes em Portugal e regiões autónomas fizeram o seu melhor de acordo com as suas especificidades, e aí chama a atenção que uma das mais-valias da região autónoma de Madeira, além da proatividade, foi o facto de poder ter decisões regionais. Eu acho que o que podia ter feito a diferença, e posso estar errado, ninguém tem certezas de tudo no mundo, mas uma das coisas que podia ter feito a diferença é a avaliação regional e a decisão regional, embora sempre seguindo regras bases nacionais. Isso foi muito importante para nós, porque nos permitia nós tomarmos decisões independentemente olhando para a nossa região e para a nossa população. Portanto, é algo que aprendemos, é algo que percebemos, uma coisa que o povo português é altamente resistente. Percebemos que o povo português, embora esteja sempre, entre aspas, a refilhar, faz as coisas. Isso é muito importante. Desculpem a vulgaridade. E percebemos que nós gostamos do que somos e vamos continuar a lutar. Foi uma prova de fogo para o Sistema Nacional de Saúde, mas vêm muitas provas de fogo a seguir, que é as doenças crónicas e por aí adiante. Mais uma vez, não sei o que é o futuro, mas sei uma coisa é certa. As pessoas certas nos lugares certos fazem milagres. Muito obrigado. Muito obrigada. Palavras de abertura, Dr. Pedro Ramos. Estou pronunciado aí ou vem aqui? Passo a palavra ao Dr. Pedro Ramos, Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar convosco, estar com eminentes figuras da saúde nacional e regional, o meu diretor regional de saúde, pessoa a quem respeito muito e que tem sido um companheiro de luta nestes 2 anos. Cumprimentar o Dr. Fernando Almeida, Presidente do Instituto Nacional Ricardo Jorge, e agradecer todo o apoio que nos deu durante esta fase, e como o Dr. Alberto já disse, o laboratório de análises clínicas do Hospital do Funchal foi um dos primeiros laboratórios do país acreditado para fazer a determinação do PCR, o que foi muito importante para a avaliação e a monitorização da pandemia aqui na região autónoma da Madeira. Cumprimentar o Dr. Ricardo Mexia, foi com muito interesse que seguimos
as suas intervenções em todas as emissões televisivas, porque estávamos, de facto, em plenos estados de emergência, encerrados. Nós tivemos um grupo de comando, coordenação e controle na Secretaria Regional da Saúde, que era constituído por 7 elementos. Eu, a brincar, costumava chamar que era o CR7, não tinha nada a ver com o Ronaldo, mas era o CR7, e onde, de facto, nós tínhamos, segundo a metodologia do MRMI, do Medical Response to Major Incidents, nós tínhamos quadros, tabletops, com toda a região autónoma da Madeira caracterizada, no que diz respeito à testagem, no que diz respeito depois também à vacinação, no que diz respeito aos surtos na saúde, na educação, nos estabelecimentos prisionais, nos centros de saúde. Nós tínhamos, de facto, um overview diário e 7 pessoas estiveram permanentemente durante 12 horas, durante talvez 1 ano e meio, em contacto com este tipo de informação, ligados nacionalmente e em termos internacionais, estudando e seguindo atentamente as recomendações não só da Direção-Geral de Saúde, da OMS e também de institutos de credibilidade internacional, como sejam o CDC americano, o ECDC europeu e a Agência Europeia do Medicamento. Isso leva-me, de facto, a um momento desta minha intervenção, que é, de facto, introduzir uma palavra neste debate e nesta mesa da vacinação e testagem pós-pandemia, que é a palavra confiança. E esta palavra confiança eu não senti ao longo destes 2 anos com a mesma dimensão, não só a nível nacional, a nível regional, também a nível internacional, e basta ver as decisões da Agência Europeia do Medicamento com recomendações para o uso da vacinação, e depois os países europeus, cada um determinava a sua forma, se era a partir dos 50, a partir dos 60, quem era vacinado, quem não era vacinado. Isto em termos de uma pandemia, isto não deve existir, nem nunca devia ter existido, porque de facto a comunicação que passamos para a população é uma comunicação vulnerável, inferiorizada e, naturalmente, talvez seja essa uma das razões que não tivemos adesão, para minha pena, no caso das crianças dos 5 aos 11 anos, e aproveito esta deixa para cumprimentar a professora Maria do Céu Machado, sabendo a sua posição, de facto, pró-vacinação nas crianças, e não esqueçamos que o Presidente da Organização Mundial de Saúde disse que, enquanto nós estivermos todos vacinados, é como se ninguém estivesse. Ora, quando nós temos um problema de saúde pública, a vacina é a arma mais importante. Não é a testagem. A testagem é para monitorizarmos e para vermos a evolução dessa pandemia e a gravidade dessa pandemia. Mas a vacinação é que permitiu dizer se a infecção pelo vírus, pelo Omicron, era uma infecção ligeira, era uma infecção grave, era uma infecção moderada, ou se precisava de internamento, ou precisava mesmo de cuidados intensivos. Não foi a testagem, foi sempre a vacinação que nos permitiu evoluir e caminhar para um horizonte diferente, onde a palavra confiança entre os prestadores, entre os decisores e entre os utilizadores tem que passar a existir. Eu acho que temos de ter confiança na ciência. Esta vacina, como o professor Henrique Barros disse há bem pouco tempo, é a vacina mais segura que foi produzida em termos laboratoriais pela indústria farmacêutica. E esta vacina deve ser utilizada por toda a gente. Enquanto nós estivermos todos vacinados, não podemos controlar esta pandemia. E se há cidadãos que ainda não pensam em se vacinar, o facto do cidadão ter um papel muito importante em termos de saúde pública e, neste caso da pandemia, no controle e na sua disseminação, naturalmente vamos tendo sempre os casos, os dia a dia, com alguns casos da Covid-19, independentemente da variante que possa estar presente. Portanto, aquilo que eu queria chamar a atenção é que a confiança é uma palavra que tem que continuar a existir. Confiança nos sistemas de saúde, costuma-se criticar muito o Serviço Regional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, mas o que é certo é que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu dar resposta a esta pandemia devido ao brilho dos seus profissionais e naturalmente, quando falo em profissionais, falo em todos os profissionais, não só do sistema público, mas também do sistema privado, e da articulação que foi possível estabelecer. A articulação que foi possível estabelecer entre o país e entre as regiões autónomas. Nós disponibilizámos também, no momento agudo da nossa evolução da pandemia, nós disponibilizámos camas e que foram aproveitadas. Nós disponibilizámos 10 camas, foram utilizadas 3 dessas camas, tivemos uma infelicidade com 2 doentes, mas os outros 2 conseguiram regressar ao fim de um mês a Portugal continental e ficámos muito satisfeitos por essa prestação que conseguimos, de facto, também proporcionar. E eu acho que nós temos que aprender muito com a pandemia. Temos que estar juntos, temos que haver esta articulação entre sistema público, convencional, social e privado. As regiões autónomas
são autónomas, mas não são independentes. Nós estamos articulados com o país e, naturalmente, temos que continuar a trabalhar em conjunto, porque uma pandemia atinge toda a gente. Não escolhe ninguém especial, atinge toda a gente. E tal como o professor Fernando Almeida disse, a próxima pandemia não vai demorar 100 anos. Há 100 anos atrás nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a pandemia surgiu depois da Primeira Guerra Mundial. Agora tivemos uma pandemia e quando pensávamos que estávamos a recuperar, temos agora um novo conflito bélico na nossa sociedade, que é de facto uma surpresa, mas que todos nós temos que também tentar combater este novo desafio e este novo perigo para a humanidade e para o nosso espaço europeu e mundial. Aquilo que eu quero transmitir a todos, com esta resiliência que todos nós podemos atribuir, podemos proporcionar à nossa população, não só nas regiões autónomas, mas também no país, é que de facto nós temos que ir para um caminho diferente agora, no pós-pandemia. A vacinação tem que ser vacinação para todos. Não sei ainda, estamos à espera das recomendações nacionais e internacionais, que tipo de vacina vai ser utilizada, a periodicidade dessa mesma vacina, a forma de administração dessa mesma vacina. Contamos com a indústria farmacêutica para facilitar a forma como a adesão dos nossos cidadãos poderá ocorrer. E no que diz respeito à testagem, nós temos também uma posição muito clara sobre este assunto. Fomos dos primeiros laboratórios a ser acreditados pelo Instituto Ricardo Jorge. Fizemos a testagem nos casos suspeitos, fizemos a testagem e a dupla testagem quando abrimos o aeroporto para os imigrantes, para os nossos estudantes. Fizemos a testagem massiva de 15 em 15 dias, fizemos a testagem massiva de 7 em 7 dias. Testámos a população ativa da região autónoma da Madeira durante 2 meses, durante a variante da Omicron, mas felizmente também agora temos outro pensamento em relação à testagem, porque também há países que estamos com suspeita de alguma patologia respiratória, não precisamos fazer teste, precisamos apenas nos isolar durante 5 dias, poupamos dinheiro, temos mais recursos e continuamos a não disseminar esta pandemia, como é o caso, por exemplo, da Suécia, que já implementou este processo. Aqui na Madeira, os assintomáticos também não fazem isolamento, têm que usar as medidas básicas de proteção e, de facto, se nós estamos a dizer que agora abordamos a Covid-19 como uma situação endémica, porque ela existe, está connosco, mas é como a gripe. Nós também vivemos e sobrevivemos à gripe e vamos viver e vamos sobreviver à Covid-19 se não aparecer uma outra variante muito mais grave, com muito mais contagiosidade e muito mais perigosidade. Portanto, esta resiliência que todos nós enfrentamos durante estes 2 anos tem que ter continuidade, mas temos que ter uma abordagem diferente. Nós temos que continuar a viver. Ainda temos as máscaras nos espaços fechados, aqui na Madeira já não temos nos espaços abertos, mas aquilo que dizemos é que a máscara é uma cultura que os ocidentais não estavam habituados. Mas nós estamos a discutir as vacinas, o tipo de vacinas, a máscara, só para todos refletirem. Foi a primeira vacina que nós tivemos e que não quisemos usar, porque essa sim impede a transmissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Ramos. Sem mais demora, eu passaria então a intervenção e por ordem de programa estaria a doutora Emma Paulino, certo? Confirmado? Muito bem. Doutora Emma Paulino, the floor is yours. Muito obrigada. Antes de mais, agradecer o amável convite que me foi dirigido para participar neste importante evento, cumprimentar todos os presentes, o professor Fernando de Almeida, o Dr. Pedro Ramos também, o Dr. Ricardo Mexico, que comigo partilha este painel, e também o Dr. Herberto de Jesus. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Farei uma breve apresentação sobre aquilo que também foi o contributo dos farmacêuticos, e nomeadamente aqueles que trabalham em farmácia comunitária, para este esforço conjunto que já tão bem aqui foi descrito, mas também, no fundo, que sirva de inspiração para todos nós, esta sessão, para nos prepararmos para o exercício pós-pandémico, como já muito bem referiram todos os que me antecederam. Vou partilhar aqui a minha tela para a minha apresentação, espero que funcione. Peço apenas que confirmem que está em... Estamos a ver um ecrã com umas ondas coloridas. Então não vêem a apresentação ainda? Ainda não. Ou ela não arrancou ou está a projetar outra tela que não seja a da apresentação.
Ok, então vamos aqui ver o que é que se poderá estar a passar. Emma, deves ter que arrastar para o segundo ecrã. É isso. Acho que deve ser mesmo isso. Estou a ver se consigo ver. Se não, o que podemos fazer é, enquanto que envia por e-mail para ficarmos aqui com uma cópia, não sei se ficou. Regi, tem cópia desta apresentação? Sim, eu enviei ontem. Tem cópia da apresentação? Podem disponibilizar então aí? É que não estou a conseguir. Vamos disponibilizar a cópia da apresentação aqui e... Ok. Podem projetar a apresentação da doutora Emma Paulino, Regi? Sim, então não sei se com o Dr. Ricardo Mexida pode avançar enquanto fazemos aqui este avanço. Posso, com certeza. Obrigada, peço desculpa. Obrigada. Ora essa, ora essa. Bom, então, também endereçar aqui os cumprimentos, naturalmente agradecer ao Dr. Paulo Nunes Abreu o convite e à organização para estar aí hoje e lamentar e penitenciar-me por, efetivamente, por um percalço de última hora, não conseguir estar, efetivamente, convosco aí. Um cumprimento também para a mesa, para o Dr. Pedro Ramos, estimado amigo, também para o Dr. Alberto Jesus, também com também já um percurso também conjunto de trabalho, e naturalmente também ao Dr. Fernando Almeida, um abraço, e o meu presidente, naturalmente também não poderia deixar de cumprimentar. Um beijinho também à Emma e, por fim, também um abraço à professora Maria do Céu Machado, que tenho depois muita expectativa de ouvir no final da sessão. Eu vou desde já partilhar aqui a tela, espero que consigam efetivamente peço só que confirmem se veem a tela. Sim, aqui conseguimos ver a tela, está um slide da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública em Muito bem, eu estarei então, enquanto Presidente de Mesa da Assembleia Geral da Associação. Enfim, a Associação representa, aqui ainda antes do distanciamento físico e da utilização das máscaras, parte importante da força de trabalho que ao longo destes 2 anos, e enfim, ao longo de uma vida também, tem contribuído para proteger a saúde dos cidadãos. Eu falarei um pouco então sobre a vacinação e sobre a testagem, e é um reconhecimento de que, efetivamente, a vitória da ciência que foi, em tempo recorde, conseguir colocar ao dispor da população esta enormíssima ferramenta que nos tem permitido controlar a pandemia. E digo controlar, mas não resolver, porque ainda sabemos bem que, como também já foi referido, que enquanto não tivermos uma cobertura que seja minimamente abrangente à escala global, continuaremos a lidar com os problemas e, eventualmente, sempre preocupados que possa surgir uma eventual nova variante para as quais as nossas vacinas não sejam ainda tão robustas e, portanto, essa dificuldade. E, portanto, reconhecer desde logo que as vacinas, sendo uma importantíssima ferramenta, não são uma bala de prata. E, portanto, não podemos também esquecer o resto das medidas subitamente apenas porque temos as vacinas, que foi talvez até um erro que cometemos precipitadamente no final de 2020 e com as consequências que conhecemos depois no início de 2021. Portanto, estas outras medidas fazem sentido, devemos pensá-las e ter a capacidade de as implementar. Enfim, o testar, seguir, rastrear. Agora estamos, de alguma maneira, a abandonar essa abordagem. A adaptação das atividades diversas e a questão que já foi referida também, como, por exemplo, a utilização da máscara, tem aqui um papel ainda importante e acredito que, pegando até na temática da mesa, no futuro há aqui algumas aprendizagens que nós devemos manter e diria que a questão da máscara para os mais vulneráveis, para as pessoas sintomáticas, provavelmente continuará a ter um papel em futuros invernos.
Naturalmente, reforçar os meios. Constatámos que havia aqui várias fragilidades e, portanto, é importantíssimo fazermos esse diagnóstico. Julgo que a ferramenta da OMS, a avaliação externa conjunta, que tem sido principalmente aplicada em países de baixo rendimento, porque fazer a avaliação externa tem sido, digamos, um parâmetro para depois aceder a financiamento externo. Nós, como tendencialmente não estamos tão vulneráveis a essa necessidade, não temos tido tanta necessidade de o fazer, mas eu julgo que esta avaliação externa permitir-nos-ia, de facto, identificar melhor as nossas vulnerabilidades e resolvermos algumas delas de forma mais ou menos sistemática. Outro aspecto é a questão do equilíbrio entre aquilo que é a problemática da Covid e as outras doenças que, naturalmente, não desapareceram. A vacinação, enfim, já falei brevemente da questão do desenvolvimento, portanto, uma enorme vitória da ciência. A questão da produção, efetivamente, é algo muito complexo, porque desde as questões do ritmo da sua produção aos problemas logísticos da mesma, enfim, com a disrupção nas cadeias de abastecimento de uma série de bens, também fruto da pandemia, revelaram-se difíceis de ultrapassar. Depois temos as questões do armazenamento e da distribuição, algumas com maior, outras com menor complexidade. Recordo, por exemplo, que nós tínhamos, algumas das vacinas tinham requisitos de conservação particularmente exigentes, o que não era consentâneo com as redes de distribuição de muitos dos países. E, portanto, essa enorme dificuldade. A questão da administração, em que nós apostámos por concentrar esse papel nos centros de vacinação, com uma enorme mobilização de recursos, mas que eventualmente poderíamos também ponderar até que ponto é que quer a rede do Serviço Nacional de Saúde, que de resto se manteve a funcionar do ponto de vista da vacinação, quer também outras estruturas, como são o caso das farmácias, com uma enorme capilaridade do ponto de vista da população, podiam efetivamente ter tido aqui um papel importante. Depois a questão do registro, nomeadamente no que diz respeito ao sistema de informação e à necessidade de farmacovigilância, particularmente em vacinas que estavam agora a chegar ao mercado e, portanto, até envoltas em toda aquela controvérsia e, portanto, a necessidade de que, efetivamente, esta farmacovigilância fosse particularmente célere e particularmente eficaz. Quando falamos do sucesso português, e aqui refiro-me apenas à componente vacinal, é verdade, como também já foi dito pelo Dr. Fernando Almeida, que o contexto também era particularmente propício. Enfim, temos a maior confiança vacinal do mundo, temos uma equipa de profissionais de saúde particularmente treinados e mobilizados para a vacinação, maxime os tais centros de vacinação. Tivemos, como não temos, ou pelo menos raramente temos, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, uma enorme autonomia e flexibilidade na organização destes serviços, portanto, aquilo que foram os centros de vacinação, e, portanto, isso permitiu também uma enorme mobilização de meios sem paralelo, diria, e, portanto, quer dizer, nós estamos habituados a fazer omeletes sem ovos. Aqui tínhamos ovos à descrição, passo a expressão mais liberal, e, portanto, acabou por também criar condições para que o sucesso fosse maior. Naturalmente, aqui as autarquias também têm um papel, enfim, agora puxo também um pouco a brasa à minha sardinha, e efetivamente o envolvimento das mesmas na implementação dos tais centros de vacinação, bem como o próprio sistema de informação, que acabou por permitir uma recolha de informação muito ágil e que eu julgo que tem também vantagens para o futuro. Nós já estávamos no processo de criar o e-vacinas, este foi, digamos, um desafio adicional nesse sentido. Não me vou deter muito, até porque o tempo é escasso em relação a esta questão, mas é apenas para documentar que, efetivamente, nós, na Europa, temos, apesar de tudo, uma importante confiança vacinal, globalmente considerada, e, portanto, acaba por ser um contexto propício, mas quando acabamos por perceber que até de 2018 para 2020 melhorou aquilo que era a confiança da população europeia nas vacinas e também sinalizar aquilo que é, enfim, um pódio e um primeiro lugar que muito nos orgulha, que é efetivamente nós somos o país da União Europeia com maior confiança vacinal, o que propicia a tal maior adesão da população. Sem prejuízo, por exemplo, agora nas camadas mais jovens, o sucesso ter sido relativo e, portanto, também fruto de toda esta controvérsia que acabamos por assistir.
Limitações. Evidentemente, continuamos com problemas nas bolsas de não vacinados e, portanto, isso continua a ser um problema para a Covid, como é um problema para múltiplas outras doenças. Por exemplo, nós, em relação a outros países, estamos mais protegidos em relação ao sarampo, mas, esporadicamente, encontramos pequenos surtos que acabam por, como bem sabemos, ter, por vezes, consequências bastante gravosas, mas apesar de tudo, sem paralelo com aquilo que acontece a nível europeu. No caso da Covid, eu julgo que essa questão também se colocará, mas temos mais dificuldade em identificá-las, na medida em que, apesar de tudo, a incidência da doença é bastante distribuída e, portanto, não conseguiríamos, talvez, ter resolução para identificar estas bolsas de não vacinados. A questão da durabilidade da imunidade é pertinente, ou seja, se nós entrarmos aqui numa lógica, como também foi referido, de vacinar de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, naturalmente que haverá aqui uma certa fadiga e, portanto, isso também é um problema. Temos também a questão das diferentes vacinas que estão no mercado. Nós, felizmente, conseguimos aceder rapidamente a vacinas que têm uma elevadíssima efetividade, mas nem sempre foi assim. E, portanto, há contextos de países que também têm, enfim, uma cobertura vacinal robusta, mas que depois, na prática, do ponto de vista da efetividade, ficam bastante aquém do que é a nossa realidade. Nós conseguimos, de alguma forma, inverter essa tendência através da substituição de algumas vacinas que adotámos inicialmente e, portanto, isso é uma vantagem, mas pode funcionar, efetivamente, como uma limitação. Em relação às vacinas, muitas vezes são também vítimas do seu próprio sucesso. Ou seja, o facto de agora a doença ter baixa severidade, parece que as pessoas, muita gente diz, não valia a pena ter-me vacinado. Quando a questão é precisamente o inverso. Ou seja, temos uma baixa severidade porque as pessoas se vacinaram. Porque, tendencialmente, temos uma elevadíssima cobertura vacinal. E, portanto, enfim, esta desvalorização do papel das vacinas acaba por, de alguma forma, contribuir para o seu insucesso. É importante ter nota também que, por exemplo, uma vacina como a da gripe, que tendencialmente tem efetividades bastante mais baixas do que as da Covid, também nos coloca perante um desafio diferente. E, portanto, eventualmente agora, a questão da combinação das vacinas Covid, gripe, eventualmente outras que possamos considerar que façam sentido incluir, poderá vir a ser uma mais-valia importante. Naturalmente que a questão das outras doenças, beneficiando desta tecnologia de RNA mensageiro, é também bastante interessante e, portanto, esta capacidade de uma forma muito mais ágil de atualizar, de mudar a vacina, na medida em que o que nós inoculamos são as instruções para produzir um antigênio, e, portanto, uma muito maior simplicidade. E depois, obviamente, também a questão da mudança comportamental, tudo isto vai induzir, colocando as vacinas, que há uma discussão que eu penso que não faz sentido termos em Portugal, que é a questão da obrigatoriedade ou da não obrigatoriedade, porque a evidência que temos é que mesmo países que têm obrigatoriedade não têm coberturas vacinais melhores que as nossas, que já são efetivamente muito elevadas. Muito rapidamente também sobre a questão da testagem, até porque já foi bastante abordada. Eu julgo que foi importantíssimo desde o início termos essa abordagem integrada, sinalizar que é uma doença, tirando as escassas situações, como os casos da perda do olfato ou do paladar, é de muito difícil diagnóstico clínico, porque se confunde com múltiplas outras doenças. Enfim, temos um quadro bastante variado, muitas vezes até com apenas queixas gastrointestinais, e, portanto, o diagnóstico laboratorial revelou-se absolutamente essencial para identificar estes casos. Tivemos, desde logo, a técnica mais, o gold standard, não é? A PCR, depois fomos evoluindo para outras metodologias, nomeadamente os testes de antigênio e, mais tardiamente, também na modalidade de autoteste. Houve aqui uma questão também que se colocou sobre a capacidade dos dispositivos pessoais, os wearables, terem aqui algum papel na identificação através da temperatura, através de outras detecções, mas ainda estamos longe de que essa tecnologia possa ser massificada e, propositadamente, coloquei aqui separado os testes de anticorpos, porque efetivamente não têm um papel do ponto de vista diagnóstico. Têm um papel do ponto de vista do conhecimento daquilo que acontece na população, daí que os inquéritos serológicos façam sentido, mas para o diagnóstico individual, o teste serológico efetivamente foi, até diria, numa fase inicial, erradamente utilizado. E, portanto, é fundamental que tenhamos essa percepção. Numa fase inicial, permitiu-nos perceber que havia muito mais casos de infecção do que aqueles que nós tínhamos diagnosticado. Mais recentemente, constatámos que, obviamente, essa diferença acaba por ser bastante mais reduzida.
Os testes multiplex, em que permitimos, de facto, multiplicar a nossa capacidade de identificar os agentes, têm também aqui um papel e eu espero que no futuro possam também ser o caso. Enfim, temos já, por exemplo, testes de antigênio, testes rápidos, que já correm 2 testes de influenza e de Covid-19. E, portanto, isso pode ser útil precisamente também no contexto em que já temos uma circulação maior de outras patologias. A testagem pode ter sido feita em diversos contextos e eu acho que faz sentido que em alguns contextos ainda continue a ser feita, numa ótica de rastreio, e verdadeiramente rastreio, porque houve também algumas confusões em relação ao que eram efetivamente rastreios, e portanto pode fazer sentido em alguns locais, os rastreios. Naturalmente tivemos aqui uma parte grande do diagnóstico que foi oportunístico, em contextos em que as pessoas acabavam por se testar fortuitamente, e houve também uma parte relevante que foi devida a imposições legais, como o acesso a eventos, a viagens, a visitar estabelecimentos de saúde ou os lares, e, portanto, também aí conseguimos identificar alguns casos e potencialmente evitando a disseminação da doença. Trago-vos agora, enfim, esta evolução, também já foi abordada. Algo que nos preocupa neste momento tem a ver com a elevada positividade, ou seja, estamos muito acima dos 4% que o ECDC preconiza como o limiar. Não é menos verdade, com esta descida agora importante da testagem, também tendencialmente vamos estar a testar mais pessoas sintomáticas e, portanto, a positividade também naturalmente maior. E, portanto, estes 4% talvez fizessem sentido num determinado contexto, talvez agora tenhamos que repensar qual é o nosso objetivo em relação a essa matéria. Dar aqui uma nota também sobre o papel da microbiologia molecular, na medida em que nos permite hoje, com uma resolução tremenda, perceber o percurso das infecções à escala global. E, portanto, isso permite também abrir a porta para outras possibilidades do ponto de vista da investigação e controle de surtos no futuro. E, portanto, eu julgo que a aprendizagem que tivemos agora também nos traz enormes mais-valia. Muito importante, último slide, a questão da testagem enquanto tendo aqui um papel relevante na monitorização da doença e das doenças e, portanto, talvez dar aqui ferramentas às pessoas para poderem elas próprias também identificar esses casos e sinalizar aqui uma questão que é muitas vezes burocrática, mas que complica bastante o próprio sistema. Com um sistema em que nós possamos disseminar a testagem, talvez consigamos aceder por exemplo, um certificado de incapacidade temporária, que agora implica que as pessoas consultem um médico de forma mais ou menos autónoma, como de resto acontecia com os certificados de isolamento. Eu não estou a dizer certificados de isolamento para doenças que já conhecemos. Estou apenas a dizer que talvez alguém que tenha gripe possa ficar em casa 3 ou 4 dias apenas após a realização do teste e que lhe permite então essa justificação junto da sua entidade patronal. E julgo que isso poderia ser uma mais-valia importante para o futuro. Muito obrigado, não me alongo mais, agradecer a oportunidade e ficarei naturalmente disponível depois para o debate. Muito obrigada. Portanto, salva de palmas aqui também para esta intervenção de muito alto nível e sem mais demora. Doutora Emma Paulino, penso que agora aqui a Regi já terá a sua apresentação. Centrar aqui na nota da sugestão final, doutor... Sim, eu se calhar ia propor tentar outra vez partilhar, porque eu penso que tinha a ver com uma definição que eu tive de sair e entrar outra vez na aplicação. Posso tentar novamente e aproveito para cumprimentar também a professora Maria do Céu Machado, que não fiz quando cumprimentei todos os presentes inicialmente. Sim, agora já chegou cá. Ou pelo menos está a querer chegar. Já cá está. Pronto, ótimo. Obrigado. E tem uma apresentação? Sim, estamos a ver a apresentação. Está com uma capa da ANF, vacinação e testagem. Muito bem. Obrigada e peço desculpa por esta dificuldade. Parece incrível como é que ao fim de 2 anos neste contexto pandémico ainda nos acontecem estas coisas. Mas, como disse, aqui a minha apresentação vai ser focada no contributo das farmácias ao nível da vacinação e testagem na era pós-pandémica, mas com um foco também importante naquele que foi o papel e o contributo das próprias regiões de saúde e, nomeadamente, das câmaras municipais e das regiões autónomas neste esforço conjunto, nomeadamente em termos da testagem efetuada através das farmácias e que de alguma forma permitiu que este esforço, no fundo, nos colocasse numa situação ao dia de hoje muito mais positiva
e também otimista do que aquela que nos encontrávamos há alguns meses atrás. Apesar de que, como já foi dito e muito bem pelo Sr. Secretário Regional da Saúde da Madeira, aqui a verdadeira arma é das infecções, da epidemiologia da doença e da taxa de infecções que ainda hoje ocorrem. Ao nível das farmácias e durante a pandemia Covid-19, apenas fazer aqui referência ao facto de que, efetivamente, as farmácias e após uma primeira fase de descoberta acerca do vírus, que ainda hoje se mantém, acerca da epidemiologia e os desafios que nos trazem novas variantes que, entretanto, vão surgindo, aqui houve uma tentativa por parte das farmácias de serem proativas, tanto do ponto de vista de se associarem às instituições de saúde na passagem de informação fidedigna e atual sobre a epidemiologia da doença e as melhores formas de se protegerem, como também de garantir aquilo que é o seu papel fundamental ao nível da garantia do acesso aos medicamentos e à saúde. E foi nesta perspectiva também que foram desenvolvidas várias iniciativas em termos da dispensa de medicamentos, nomeadamente daqueles tradicionalmente dispensados em farmácias hospitalares, e até iniciativas que permitiram fazer chegar os medicamentos à casa das pessoas, principalmente aquelas que se encontravam em situação de confinamento. Depois, numa fase mais posterior, ao nível da pandemia, e até porque, entretanto, a tecnologia foi avançando e assim permitindo, efetivamente houve aqui um papel assumido pelas farmácias ao nível da dispensa de testes rápidos de antigênio e também à sua realização. Para responder às necessidades da população, como referi, aqui o nosso grande objetivo era proporcionar uma maior facilidade no acesso, mas com esta missão fundamental e este propósito fundamental de atuarmos de forma integrada com o sistema de saúde no combate à pandemia e de acordo com aquilo que fosse também o chamamento e a complementaridade que tinha de ser garantida com os serviços que, entretanto, também estavam a ser mobilizados pelo próprio sistema de saúde, pelo Serviço Nacional de Saúde e pelas também regiões autónomas. E nesta medida, e focando nos dois temas que nos trazem hoje aqui, a nível da testagem, e nomeadamente nos testes rápidos de antigênio e na vacinação, um pouco abordar aqui estes temas. Relativamente aos testes rápidos de antigênio, falar aqui sobre na realidade, aquela que foi uma grande inovação da integração das farmácias enquanto entidades registadas junto das entidades de saúde e nomeadamente para acesso ao SINAF, o que foi um passo bastante importante na medida em que permitiu haver uma integração com aquilo que era o sistema de informação utilizado para reportar e notificar os casos positivos e que permitia depois disputar uma série de ações, nomeadamente em termos de rastreamento de contactos, etc., que era verdadeiramente importante numa perspectiva de se poder travar a cadeia de transmissão. E, efetivamente, por esta via, e agradecer ao professor Fernando Almeida também o papel importante que teve neste domínio, as farmácias foram inseridas na Estratégia Nacional de Testagem, na realidade desde janeiro de 2021. Aqui, em termos de, não vou pormenorizar, em termos da organização do serviço, dos dispositivos médicos utilizados, mas como é óbvio, todo o desenvolvimento do serviço foi sendo feito tendo em conta aquela que era a informação disponível, as melhores práticas em termos da disponibilização deste tipo de tecnologia e também tendo especial atenção à experiência dos profissionais que efetuavam estes testes nas farmácias, de modo a que os testes fossem efetivamente não só bem conduzidos, como também notificados em tempo útil para que se pudesse cumprir o seu propósito. Um passo importante que foi dado em julho de 2021 foi efetivamente o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, passar a comparticipar no serviço de testagem Covid-19 nas farmácias, o que permitiu efetivamente abranger uma população bastante mais alargada e com um número de testes suficiente para cobrir aquelas que eram as necessidades, não só as necessidades perante sintomatologia evidente que surgia, mas sobretudo pelas imposições que se efetivaram em relação aos casos em que as pessoas tinham de apresentar teste negativo para executar determinadas tarefas.
Em termos dos testes rápidos de antigênio, estes são os grandes números, mais de 1.500 farmácias, que são mais de 50% das farmácias em território nacional, inscritas para a realização de testes, com mais de 10 milhões de testes realizados nas farmácias, sendo que este número está, como é óbvio, em permanente atualização. Mais de 1.300 farmácias inscritas na prevenção do Serviço Nacional de Saúde, sendo que algumas farmácias, como aquelas que se situam, por exemplo, nas regiões autónomas, poderão não estar inscritas nesta convenção, com mais de 6 milhões de testes via convenção SMS, e depois temos estas 221 farmácias com testagens em parcerias locais que já vou especificar. E, efetivamente, é sobre esta matéria que eu gostaria também de refletir aqui aquele que foi o papel das regiões e dos municípios no apoio a este papel das farmácias na saúde pública. E, efetivamente, este apoio foi proporcionado não apenas ao nível da própria comparticipação que algumas câmaras municipais e as regiões autónomas, nomeadamente a região autónoma da Madeira, que foi aqui pioneira neste aspecto, que permitiram efetivamente tornar esta testagem mais acessível à população em complementaridade com os laboratórios de análises clínicas. Mas também, para além dessa comparticipação, a manifestação pública, digamos assim, de apoio à realização destes testes nas farmácias e também e mesmo ao reencaminhamento das pessoas para estes locais para poderem ser testados. E temos aqui alguns exemplos de presidentes da Câmara, tanto a informar a população que havia este recurso, como também, no fundo, a realizar o próprio serviço nas farmácias, de modo a inspirar também confiança à população e inspirar, no fundo, as pessoas a utilizar o serviço. Claro que este papel da testagem também foi muito importante e continua a ser muito importante como via de apoio à economia local. E, por exemplo, no âmbito do acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, para além dos walk-ins, digamos assim, nas farmácias comunitárias, ou seja, pessoas que se deslocam às farmácias comunitárias para realizar o teste, foram efetivamente realizadas ações massivas de realização de testes rápidos, por exemplo, nos mercados da capital, no sentido de podermos continuar a ter este tipo de atividade económica e, portanto, recuperar a atividade económica por esta via, sendo que foram alargados também os testes, para além daquilo que também era o âmbito da comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde, aos trabalhadores da cultura, restauração, comércio e hotelaria, como complementaridade, digamos assim, de esforço da Câmara ao esforço do Serviço Nacional de Saúde. Aqui, precisamente, também na região da Madeira, a região autónoma da Madeira, como referiu, estabeleceu de forma pioneira um protocolo com a ANF para a realização de testes Covid nas farmácias, que passou a inicialmente incluía pessoas da região, depois passou a incluir turistas nacionais e estrangeiros, a realização de testes em eventos, depois também o envolvimento nas escolas para a retoma da atividade escolar. O objetivo foi claramente aqui monitorizar um desconfinamento gradual através de uma campanha de testagem em massa e que também foi ele próprio um contributo para a saúde pública e recuperação da atividade económica da região, no nosso entendimento. Também sobre esta matéria, as farmácias apoiaram também, e nomeadamente neste último regresso à escola, os estudantes e a comunidade escolar, uma vez que no âmbito até da comparticipação que foi estabelecida pelo Serviço Nacional de Saúde, a ANF celebrou 2 acordos para campanhas nacionais de testagem, um protocolo com as escolas para testar os próprios estudantes e um acordo que existiu entre a ANF e a Segurança Social para testar os trabalhadores do pré-escolar e estas campanhas chegaram a mais de 35 mil trabalhadores e duraram até ao dia 21 de janeiro, sendo que não é aqui referido neste slide, mas como referi também na região autónoma da Madeira, houve a intervenção das farmácias também em complementaridade com os laboratórios de análises clínicas na testagem nas escolas da região também.
Termino a apresentação falando de uma forma muito breve da vacinação e a rede de farmácias. E, efetivamente, como o Dr. Ricardo Mexia aqui referiu, as farmácias não foram envolvidas no esforço de vacinação contra a Covid-19. No entanto, estamos em crer que fará todo o sentido, numa perspectiva de acompanhamento e de revacinação e de reforço da vacinação, que as farmácias possam eventualmente também ser locais onde as pessoas se possam deslocar para esta vacinação de reforço, tendo em conta a proximidade que as farmácias têm das pessoas e o facto de que as farmácias têm estado envolvidas no esforço de vacinação da população para várias doenças, incluindo a gripe, desde 2008. E é importante também reforçar sobre esta matéria que, neste momento, todas as vacinas que são administradas nas farmácias portuguesas são imediatamente registadas no boletim eletrónico, portanto, não há aqui diferença entre as vacinas serem administradas nos centros de saúde ou nas farmácias, tendo em conta esta obrigatoriedade de registro. Dizer, no entanto, que apesar de não termos sido envolvidas no esforço de vacinação Covid-19, apesar de que nestes países, estes são alguns dos países onde isso efetivamente aconteceu, fomos, no entanto, chamados a participar do esforço de vacinação contra a gripe em 2021, 2022 e também em 2020 e 2021, sendo que só este ano foram dispensadas mais de 650 mil vacinas contra a gripe nas farmácias portuguesas e em que 63% foram administradas nas farmácias. Termino apenas com a referência ao facto de que também este programa foi, no fundo, apoiado pelas regiões e pelas câmaras municipais, no sentido de que a remuneração do serviço à farmácia, pelo serviço de vacinação contra a gripe, tanto este ano como o ano passado, tinha aqui a possibilidade de ser, no fundo, apoiado pelas câmaras municipais, e em que, no fundo, nós assegurávamos a vacinação de pessoas com doenças crónicas e pessoas imunodeprimidas e também aos cidadãos com 60 ou mais anos, neste esforço, como já referi, de complementaridade para podermos efetivamente chegar aos números preconizados de 75% de cobertura vacinal da Organização Mundial da Saúde. E por último, dizer que efetivamente este é o nosso desígnio, a nossa missão, incluir a farmácia como uma estrutura de saúde complementar àquelas que são proporcionadas pelo sistema de saúde, e proporcionar um serviço completamente centrado na pessoa, nas suas necessidades, nas suas expectativas e também nas suas preferências. E com isto termino, agradecendo mais uma vez o amável convite que me foi dirigido para estar hoje aqui presente com este estimado painel e estar, como é óbvio, disponível para quaisquer questões. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Emma Paulini. E dada a adiantada hora, iremos fazer aqui o debate agregador nesta mesma sala, pedindo aos participantes que, assim o desejem intervir, poderem estar aqui para questões e debate. Na realidade, depois de ouvir o que ouvi aqui, parece que estamos no país da saúde maravilhosa. Portugal é uma referência, um exemplo mundial na taxa de vacinação. As farmácias intervêm com uma integração de registro de dados no Serviço Nacional de Saúde, portanto, fantástico. Eu acho que estamos todos de parabéns como coletivo e isso é agradável. Por outro lado, cria a fasquia do desafio da melhoria ainda mais alta. É nesse sentido que abríamos agora aqui o debate para fazer uma síntese da agregação e depois teria a intervenção final a professora Maria de São Machado, que com muita pena não está aqui connosco, ela também, tal como muitos dos nossos oradores convidados que estão virtualmente, queria estar aqui e seria um prazer também tê-la aqui, professora Maria de São Machado, mas virtualmente vamos tentar agora abrir aqui um pequeno espaço de debate para depois, no horário previsto da sua intervenção, o Dr. Pedro Ramos faz a sua apresentação e fazemos depois a sua palestra de clausura e terminamos com uma pausa para o jantar que será às 8 horas no Hotel Savoy Palace, restaurante Conceito Terrace. Devem estar a receber um e-mail nos vossos e-mails com estas indicações. Neste sentido, abrimos o debate. Eu pediria talvez aqui ao Dr. Vítor Herdeiro, que também penso que está, Dr. Fernando Almeida,
após estas intervenções, algum comentário, professor Fernando Almeida, e se o Dr. Vítor Herdeiro também ainda estiver connosco, poder agregar aqui qualquer mais coisa. Doutor Paulo, eu reservar-me-ia primeiro para ver se provavelmente se há alguém, dado o adiantado da hora, se há alguém da plateia ou mesmo que esteja em modo virtual querer pôr alguma questão, sem prejuízo, depois, no final, se for oportuno, tecer aqui alguns 2 breves comentários de 2, 3 minutos, mas não queria naturalmente roubar o palco nem a ocasião a outras pessoas que possam eventualmente colocar questões aos nossos oradores. Certíssimo. Tenho aqui o Dr. Arvando Monteiro, secretário de Estado Adjunto de Cabo Verde. Não sei se quer fazer aqui um comentário a estas apresentações, Dr. Arvando. Não sei se temos aqui microfone portátil. Um comentário aqui para o nosso país irmão, Cabo Verde, também com uma taxa de vacinação muito semelhante à nossa, apesar dos escassos recursos. Era interessante vermos a perspectiva aqui de Cabo Verde neste debate. Muito boa tarde a todos. Desde logo, aproveito para cumprimentar, digamos, ao professor Fernando Almeida, amigo de Cabo Verde, e que também, digamos, participou ativamente em todo esse processo de resposta que Cabo Verde soube dar desde os primeiros momentos. Logicamente, participou ativamente, digamos, na implementação e na criação dos serviços de laboratório de virologia em Cabo Verde, que neste momento já, se antes da pandemia não tínhamos capacidade instalada de diagnóstico, atualmente praticamente em todas as ilhas já temos essa capacidade de resposta e acredito que em certa medida deve-se ao esforço do professor Fernando Almeida. E para nós isso é fundamental, reconhecer isso, mas reconhecer também a capacidade técnica que permitiu, a partir daí, digamos, termos as condições instaladas para fazer os estudos mais rápidos, tomar as medidas adequadas e atingirmos os objetivos também que foram delineados. E estes objetivos iniciais passavam necessariamente para ter o controlo, digamos, das informações a tempo da situação epidemiológica em Cabo Verde e, em segundo momento, digamos, termos, a partir dessas informações, digamos, criar todo um trabalho ligado às respostas desenhadas. É lógico que o processo de vacinação que se iniciou em Cabo Verde teve um impacto fundamental nas respostas que conseguimos alcançar. Cabo Verde atualmente já conseguiu vacinar com a primeira dose 90% da população, digamos, do público-alvo, 85% aproximadamente com a segunda dose, temos quase 20%, 30% com dose de reforço, 100% dos profissionais de saúde e dos outros profissionais que atuam, digamos, na linha da frente. Estamos a falar de serviços de emergências, de bombeiros, dos polícias. São profissionais que também participaram ativamente, digamos, em todo esse processo das respostas que tivemos, digamos, enquanto país. E aqui o que se falou relativamente aos mecanismos aqui ligado à testagem e toda a vacinação, acho que são duas ferramentas muito importantes neste processo. Um permite, como se frisou aqui,
dar as informações sobre a situação epidemiológica e a vacinação como tal permite ter o controle efetivo, digamos, dessa situação epidemiológica ao Instituto. de infecção de entes. Pronto, agora vou ter que abrir. Creio que sairemos aqui reforçados com as intervenções apresentadas e seremos reforçados, digamos, com mais conhecimento sobre a situação, digamos, do pós-pandemia. Aqui um assunto importante que ficou claro é que teremos que começar a pensar numa estratégia, digamos, de termos, eventualmente, novas situações epidémicas com agravos importantes para a saúde coletiva e que teremos que necessariamente começar a delinear e criar caminhos para essa situação pós-pandémica que poderia, digamos, acontecer de novo. Era isso, obrigado e bom trabalho. Muito obrigada, é uma salva de palmas e que bom que é ver a colaboração que já existiu e existe e vai permanecer e ser reforçada, sem dúvida, entre ambos os países. Excelente. É bom termos aqui. Alguma intervenção mais antes de fazermos aqui algumas questões às diversas intervenções que foram aqui feitas? Tem sido um dia longo de trabalhos e de participação. Eu só queria fazer um comentário, porque... Tem que se fazer, eu peço por favor de fazer a sua apresentação, quem é e a origem. Sim, meu nome é Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro. Estou representando a firma portuguesa chamada Parcela Semântica e sou um novo residente aqui na ilha desde dezembro, vindo dos Estados Unidos. E o que eu gostaria de dizer para todos aqui presentes é que eu presenciei a pandemia dos Estados Unidos. Minha filha trabalhava dentro do Instituto Nacional de Infectologia, onde foi desenvolvido a vacina da Pfizer, onde foi desenvolvida a vacina da Moderna. Você vê a ciência de ponta, mas, infelizmente, eu como americano, falo que eu vim num país cheio de maluco também. Certo? Porque o que eu quero enfatizar aqui não é a maluquice dos Estados Unidos. O que eu quero enfatizar aqui é um agradecimento e uma apreciação enorme pelo governo de Portugal, tanto a nível federal quanto a nível regional, e principalmente uma apreciação pelo povo português, em todos os níveis, os mais educados e os menos educados, para sobreviverem tão bem por essa pandemia. Eu falo isso como não português. E eu falo isso para todos vocês, que é uma imensa conquista vocês estarem do jeito que vocês estão, e eu só tenho a aplaudir isso. Certo? É só essa intervenção que eu queria fazer. Muito obrigado. Saímos daqui com o nosso ego reforçadíssimo. Tem sido um processo duro e laborioso, mas vamos evoluindo. Algum comentário mais? Podemos ampliar aqui a sessão mais tempo ou podemos reduzir? Neste caso, talvez o Dr. Pedro Ramos venha a pedir-lhe o favor de apresentar aqui a nossa oradora final para podermos fazer aqui a palestra de encerramento. Em primeiro lugar, aproveitar a oportunidade também, e já que temos também a doutora Emma Paulino e o Dr. Tiago Magro, de facto, tal como viram na apresentação da doutora Emma Paulino, a testagem massiva da população na região da Madeira teve o contributo excepcional da Associação Nacional de Farmácias, de todas as farmácias da comunidade, dos laboratórios e dos hospitais e instituições privadas, e naturalmente queria reforçar esta articulação que também apresentou na sua comunicação.
Apresentar o próximo orador, eu julgo que não será necessário. Para além da amizade que me une a professora Maria do Céu Machado, ex-presidente do Infarmed, com quem eu tive também algumas reuniões no início da minha vida política, em 2017, de facto, todo o percurso da professora Maria do Céu Machado na área da saúde em Portugal, não só como diretor de serviço na área da pediatria, e por essa foi uma das principais razões para ter chamado para esta mesa da vacinação, porque de facto a professora Maria do Céu Machado foi, tal como muitos portugueses, uma defensora da vacinação de todos os escalões etários da nossa população e naturalmente é uma opinião abalizada no que diz respeito às crianças dos 5 aos 11 anos e por essa razão a sua presença nesta mesa. Devido à minha vida profissional, eu também tenho outros amigos, mas o Dr. Francisco Abcacis era um dos contra a vacinação dos 5 aos 11 anos de idade e lembro-me de ver muitas notícias até na comunicação social entre os prós e os contras da professora Maria do Céu Machado e do meu amigo Francisco Abcacis, que é notável pediatra intensivista no Hospital de Santa Maria e colaborou connosco com a Sociedade Portuguesa de Cirurgia no capítulo do trauma, porque é um dos principais especialistas do ECMO em Portugal, no escalão pediátrico. Mas como que queria um defensor da vacinação das crianças, a professora Maria Machado é de facto a interlocutora ideal para nos presentear com os seus comentários e com a sua opinião e para se calhar reforçar aquela palavra que eu utilizei no início da minha intervenção, que é a palavra confiança que temos de ter na ciência. Muito obrigado, professora Maria do Céu. Obrigada. Não me estavam a autorizar o som. Muito obrigada a todos. Então, eu gostava por começar por cumprimentar todos os representantes das diferentes regiões que constituem a Macaronésia, Cabo Verde, Canárias, Açores e Madeira. E depois cumprimentar os organizadores, o Dr. Pedro Ramos, realmente temos colaborado várias vezes e conversado muitas vezes, e é um prazer sempre, e o Dr. Paulo Nunes Almeida, que organiza estas reuniões de uma forma fantástica. Nós olhamos para o programa e pensamos, estão a dar 10 minutos para uma palestra, uma conferência, não se vai conseguir dizer nada. Mas o que é facto é que se consegue que o palestrante vá straight to the point e diga mesmo o que tem a dizer nos tais 10 minutos e, portanto, é fantástico. E dar os parabéns pelo conjunto de pessoas que conseguiram reunir aqui hoje. Eu estive desde o princípio de manhã, com algumas pequenas interrupções, e realmente todos os oradores experientes e conhecedores da situação atual, que referiu o professor Eurico Castro Alves de manhã, que é uma situação péssima mesmo para um otimista como ele. Depois também a tristeza de não poder estar presente. Eu adoro ir à Madeira, as minhas filhas são metade madeirenses, fui casada há 28 anos com madeirense, mas cheguei ontem muito tarde da Suíça e ainda tentei arranjar hoje uns aviões de manhã, e era muito complicado chegar a horas ao Funchal e, portanto, optei pelo Zoom. As plataformas digitais trouxeram-nos esta vantagem de podermos estar longe, mas a desvantagem, eu vou só pôr aqui o tempo mas a desvantagem de não poder abraçar fisicamente, e por isso para todos o meu abraço virtual. O que vi hoje foi muito antes de entrar nas vacinas e foi excelente. Todos os representantes falaram na evolução da saúde nas várias regiões, mas especialmente o Sr. Secretário de Estado da região da Madeira, a Secretário de Estado da Saúde, Dr. Pedro Ramos, falou na evolução e achei graça a forma como acabou, que foi o que eu chamo 3x3, que era os 3 S, 3 Is e 3 Ds, e vou só falar no primeiro D, que era o desafio. E realmente nós vivemos cada vez mais situações desafiantes e por isso o desafio é importante. Michael Porter, que todos conhecem como economista da saúde e que fez uma conferência em Lisboa há uns anos, dizia que o problema da saúde atualmente em todo o mundo é que nós temos tecnologia do século XXI e organização do século XIX.
Talvez a pandemia tenha sido a exceção mesmo e pode ser que se tenha aprendido com a pandemia. Relativamente, enfim, às várias intervenções que assisti muito rapidamente, eu prometo não ultrapassar os meus 15 minutos, a professora Graça Carvalho lembrou a nova autoridade europeia que foi nomeada e que tem o nome de Resposta à Emergência e Segurança Sanitária, e eu refiro isto porque nós vivemos a pandemia, mas, e realmente é uma emergência relativamente, uma emergência sanitária, mas o facto de estarmos em guerra, eu falo nós porque estamos todos em guerra, o facto de estarmos em guerra é também uma emergência sanitária. Ainda ontem eu ainda estava na Suíça e recebi uma mensagem a pedir um pediatra para ir a uma faculdade em Lisboa que tinha aceito, transformou algumas salas de aulas em enfim, camaratas, acolheu 25 mães e 25 crianças, só que as crianças estavam todas a vomitar e com febre. E de repente os acolhedores não sabiam o que é que haviam de fazer e pude explicar que a Estefânia, o Hospital Dona Estefânia, por exemplo, organizou uma consulta na hora para as crianças ucranianas, que basta inscrever-se online e depois marcam imediatamente a hora a que vai no próprio dia. E isto é uma estratégia que pode ser repetida em várias regiões e que é uma estratégia fantástica. Chamando aqui a atenção que a Graça Carvalho também falou nas doenças raras, e eu lembro que as doenças raras são mais frequentes em regiões pequenas, porque há mais casamentos consanguíneos, e que a Madeira pode liderar, e essa é uma mensagem, investigação, redes europeias, ensaios clínicos em várias patologias raras. E é um repto que faço ao Dr. Pedro Ramos. Eu vi num editorial do Lancet, agora há pouco tempo, que nós não devíamos falar em pandemia, mas devíamos falar em sindemia, quando nos referimos ao Covid-19. Porque a sindemia é uma pandemia com um fortíssimo impacto social e económico. Eu gosto da palavra sindemia, acho que realmente foi o que vivemos e estamos a viver, é a sindemia. E gostei também de ouvir falar sobre o sistema português de saúde e sobre o sistema madeirense de saúde, onde se integra o Serviço Nacional de Saúde, porque muitas vezes fixamos no Serviço Nacional de Saúde e nós devemos pensar na saúde para os portugueses e não na saúde para os portugueses que vão ao serviço, que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. E a Madeira é um exemplo que inclui o público, o privado e o social, e por isso, mais uma vez, os cumprimentos. Pensar saúde é pensar de forma abrangente, envolvendo todos. E eu passava agora, depois desta breve introdução, que realmente fiquei contente com o que assisti de manhã e que achei que realmente tinha sido extraordinário, para falar agora um bocadinho nas vacinas. E especialmente porque é que eu defendo que as crianças dos 5 aos 11 anos sejam vacinadas. O problema que se pôs, puseram-se algumas dúvidas quando se começou a falar em vacinação a crianças. E porquê? Porque os ensaios clínicos, reparem, o que nós queríamos era uma vacina eficaz, segura e rapidamente comerciável. E, por isso, os ensaios clínicos foram feitos os iniciais, obviamente, em indivíduos, digamos assim, com mais de 16 anos, por duas razões essenciais. Primeiro, porque a farmacocinética já é semelhante à do adulto, enfim, não é completamente normal, mas é semelhante à do adulto. E segundo, porque a partir dos 16 anos já não é preciso consentimento dos pais. O próprio pode dar consentimento. E por isso, se nós queríamos rapidamente ter alguma coisa comerciável, tínhamos que nos fixar neste grupo. E reparem que, embora nós sabendo que já nessa altura, quando se começou a falar nas vacinas, sabendo que o idoso é o grupo mais vulnerável e com mais probabilidade de ter doença grave e morrer, como se lembram, então, em algumas vacinas, como foi o exemplo da AstraZeneca,
O número de idosos que entraram, ou de pessoas com mais de 65 anos que entraram nesses ensaios clínicos também foi um número muito restrito. E, portanto, o primeiro aspecto que os que são contra as vacinas apontam é, sim, porque não foram logo ensaiados abaixo dos 16 anos, portanto, provavelmente não é indicado abaixo dos 16 anos. Não, era uma razão para ser rapidamente comerciável. Depois, o outro problema que se punha era se nós temos dados suficientes que suportem a vacinação universal para este grupo, 5 aos 11 anos, se a vacina é eficaz e segura neste grupo, 5 aos 11 anos, e se, ao vacinarmos as crianças que sabemos que têm uma doença mais ligeira, na maioria dos casos, e uma mortalidade baixíssima e poucos internamentos, se estamos a respeitar o princípio ético da beneficência, ou seja, o que chamamos o melhor interesse da criança. Já que, nestes casos, a criança não tem autonomia, portanto, nós usamos o segundo princípio ético, que é o da beneficência. E a minha resposta a isso é simples. Por um lado, os ensaios clínicos que foram feitos, o número de crianças não foi muito grande, foi cerca de 1.100 e qualquer coisa, eu escrevi por aqui e agora já não sei onde é que pus. Porque, mais uma vez, nós precisávamos de corríamos contra o tempo. Aliás, tudo o que diz respeito à pandemia e ao coronavírus e à própria doença em si, ao Covid, foi um bocadinho navegar à vista, porque a evidência é escassa. Como sabem, nós precisamos de anos para ter evidência sólida. E aqui a evidência ia surgindo e, obviamente, que o que é evidência hoje pode não ser evidência daqui a um mês, mas a medicina é assim. E, portanto, os ensaios clínicos que foram feitos dos 5 aos 11 anos usaram 1/3 da dose das crianças acima dos 12 anos. E quais foram as conclusões? E foram cerca de 1.100 em cada grupo, controle e grupo que fez a vacina, e praticamente não houve efeitos adversos com a primeira dose, ou os efeitos que houve foram muito ligeiros, locais, a dor, como todos sentimos no braço, o desconforto, alguns efeitos adversos considerados gerais, como as dores de cabeça, as cefaleias, uma febre, dores musculares, alguma prostração, nada de grave neste grupo etário. Nem sequer se encontrou, praticamente, os casos são muito esporádicos, os problemas que se puseram com o grupo dos mais velhos, que nem sequer foi o dos 12 aos 17 anos, mas foi os mais velhos, 17, 24, em que se descreveram situações de miocardite e pericardite transitória. Quem primeiro descreveu foi Israel, adultos jovens. Reparem, Israel foi o país que vacinou mais rapidamente, teve uma percentagem enorme da população vacinada e vacinou todos os jovens, porque são militares, como sabem, em Israel os jovens têm todos o serviço militar obrigatório, e estes jovens dos 18 aos 24 foram os que desenvolveram alguns uma situação de miocardite, pericardite com a segunda dose, mais os rapazes, a segunda dose sempre, sem grande gravidade e com recuperação total. E para termos uma ideia de números, dos 18 aos 24 foram descritos 196 casos e 79 dos 16 aos 17 em 322 milhões de doses administradas. Portanto, se fôssemos ver a frequência de complicações da própria doença, em que está descrita não só Kawasaki-like, como choque tóxico e como aquela situação que se chama inflamação, síndrome inflamatório multissistémico em crianças, a frequência, embora a doença seja ligeira em crianças, a frequência em que se encontraram estes síndromes foi maior do que a frequência que se encontrou miocardite ou pericardite como resultado da vacina, sendo que muitos destes que tiveram este MIS, que tiveram necessidade de cuidados intensivos e ficaram com sequelas, enquanto nenhum dos que teve miocardite e pericardite pós-vacinal
ficou com algum problema, todos tiveram recuperação total. Um aspecto engraçado, eu de vez em quando olho para o telefone, porque o telefone eu estava aqui a marcar a hora e ele desaparece. Um aspecto engraçado, publicado por um senhor chamado Das, em 2021, que reviu 357.188 episódios de toda a vacinação, todas as vacinas, é que já em 1957, com a vacina da varíola, que não tem nada a ver com a vacina mRNA, porque nós dizíamos, não, é por ser uma vacina nova, com que é uma vacina diferente, já em 1957 foram associados e descritos casos de miocardite e pericardite com a vacina da varíola. E nesta revisão de 357.000 vacinas, todas do programa de vacinação americano, foram encontrados 199 casos, é uma meta-análise, 199 casos de miocardite e pericardite que não têm nada a ver com vacinas mRNA. Ou seja, as crianças podem fazer miocardite e pericardite com qualquer vacina. E porquê vacinar as crianças se fazem doença ligeira, embora eu já tenha dito que é mais frequente? Não é só a saúde, é a saúde e o bem-estar. E quando falamos no melhor interesse da criança, esse princípio ético leva-nos a pensar que saúde não chega, é preciso saúde física, saúde mental e bem-estar. O bem-estar é um conceito que a Unicef desenvolveu e que tem 6 dimensões, que incluem o ambiente em que a criança vive, da escola, familiar, o bairro onde vive, a casa, a família, a educação, a saúde, obviamente, comportamentos de risco, etc. E que permite identificar desigualdades, como, por exemplo, material, a pobreza, o desemprego, o baixo nível educacional dos pais, e para um desenvolvimento infantil saudável, equacionam-se recursos internos e externos que potenciam as capacidades individuais e que combinam fatores de suporte e outra vez, o suporte é a família, a escola, o centro de saúde. Ora bem, quando nós temos crianças novas, quando tínhamos a maioria das crianças não vacinadas e as várias vagas e variantes de Covid, o que estava a acontecer, e aconteceu em 2021, foi os sucessivos encerramentos das escolas. Eu tive crianças que eu sigo na minha consulta, que em 2021... entre janeiro e julho, se lembram, houve uma terceira vaga em janeiro e depois uma quarta vaga em maio, junho, julho, um bocadinho, tiveram 3 semanas de aulas em presença. E isto acentua as desigualdades. Acentua as desigualdades porque há famílias que não têm internet, não têm computador, vemos isso na televisão, há pais que têm iliteracia e não conseguem ajudar os filhos na escola, nos trabalhos da escola, como outros, de maior nível educacional, e por outro lado ainda o facto de estar confinado e de estar metido em casa com a família acentua as tensões intrafamiliares, embora há um estudo muito engraçado publicado no fim de setembro de 2021 por um senhor feito no Reino Unido, chamado Jonas, que aplicou um inquérito de avaliação da saúde mental em pós-confinamento, portanto, aplicou já em 2021 e publicou a fim de setembro ou princípio de outubro de 2021, e que chega à seguinte conclusão. E dividiu em 2 grupos, são adolescentes que dividiram em 2 grupos. Um grupo que tinha problemas anteriores de saúde mental, e portanto já estava numa consulta de pedopsiquiatria, alguns medicados, e outro grupo que não tinha nenhum problema, eram crianças consideradas mentalmente saudáveis, para chegar à conclusão que as mentalmente saudáveis tinham piorado e que as que já tinham problemas de saúde mental tinham melhorado. Isto parece o contrário do que nós supomos, mas quando lemos o artigo, o que chegamos à conclusão é que muitas crianças que têm problemas de saúde mental e que tinham problemas prévios ao Covid, tinham problemas de famílias desestruturadas, de pouco afeto, pouca ligação familiar, famílias dispersas, pouco apoio afetivo. Ao ficarem confinadas, melhorou o apoio afetivo, melhorou, a família melhorou e as crianças melhoraram também. Enquanto as que tinham uma saúde mental normal, acabou por haver famílias que funcionavam normalmente, acabaram por se auto-isolar uns dos outros e aumentaram as tensões intrafamiliares, e esses é que ficaram a precisar mesmo de consulta de pedopsiquiatria.
E, portanto, isto é basicamente a minha visão em relação à vacinação. Voltando à região da Madeira, a região da Madeira teve a coragem de, precocemente, não só neste grupo, mas também no grupo dos 12 aos 17, ou dos 12 aos 15, propor ou validar, aprovar a vacinação ainda antes do continente aprovar. E realmente, a partir do momento em que nós temos uma agência americana, uma agência europeia de medicamentos, o Infarmed, que se aprova uma vacina para um determinado grupo etário ou aprova uma vacina, é difícil de perceber a reserva, e se é difícil de perceber a reserva dos pais, mais difícil é perceber a reserva de alguns profissionais de saúde. O Dr. Francisco Abcacis trabalhou comigo, foi meu colaborador. Aliás, tivemos algumas conversas, eu até cheguei a pedir-lhe para deixarmos de vir a público falar, tanto ele como eu, porque o que eu percebi, e nós todos nos apercebemos, é que os pais perderam confiança não só em relação à vacina de Covid, mas perderam confiança em relação às vacinas em geral, porque pensam, bem, se os pediatras não estão de acordo em relação a uma vacina, provavelmente as vacinas não são confiáveis. E para acabar mesmo, e dentro do meu tempo, queria só falar num estudo da JAMA, que saiu agora na JAMA em 2022, com a data de 16 de fevereiro, portanto é muito recente, é um mês, de Robin R., de um estudo feito no John Hopkins, na Escola de Saúde Pública do John Hopkins, nos Estados Unidos, em que concluem que 12 milhões de americanos que não foram vacinados por desinformação ou má informação sobre as vacinas. E no estudo que fizeram, perceberam que colocaram uma série de statements, de frases, algumas eram verdadeiras, outras falsas. O grupo dos vacinados respondeu corretamente em 85% dos casos. O grupo dos não vacinados só respondeu corretamente em 15%, ou seja, o que era falso eles achavam que era verdadeiro. E assumiam que a informação lhes tinha sido dada por profissionais de saúde. E, portanto, o que diz este artigo é que os boards, portanto, digamos assim, os conselhos disciplinares americanos puseram processos e tiraram a carteira profissional a mais de 7 mil médicos, 7.112, qualquer coisa desse género, porque consideraram que, por uma questão ética, e nós já temos os mídias, as redes sociais, não vale a pena os profissionais de saúde colaborarem para a desinformação. E dão o exemplo de uma Mary Bowden que tweetou uma frase do género: não vejo razão na evidência científica atual para vacinar, para a vacinação anti-Covid, e que tinha 70 mil seguidores, e este tweet foi retweetado 1.500 vezes. E a senhora, obviamente, que lhe foi tirada a certificação e que lhe foi tirada a carteira profissional. E, portanto, eu queria acabar com uma frase, um aspecto que o João Lobo Antunes falava e que eu achava muita graça a tudo o que o João Lobo Antunes dizia, obviamente, mas que é a diferença entre consenso e compromisso. O nosso problema é muitas vezes estar a tentar ter consenso e que todos concordem que devemos fazer assim ou de outra maneira, e nós nunca, em determinadas áreas, não conseguimos chegar a consensos. Portanto, nós não devemos procurar consensos, devemos procurar compromissos. Muito bem, a evidência é esta, o compromisso é de que as pessoas se vacinem, as crianças dos 5 aos 12 anos, os pais sejam informados, etc, etc. Isso não precisa de ser um consenso, tem que ser realmente um compromisso. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Daria para estarmos aqui horas e horas. Eu sei que o professor Fernando Almeida tinha pedido uma intervenção final, mas vejo que o Dr. Ricardo Mexia e a doutora Emma Paulino estão aqui. Rapidamente, Dr. Ricardo, Emma, um comentário a esta palestra, muito sintético. O Dr. Fernando Almeida, o Dr. Pedro Ramos já me autorizou para lhe dar a palavra final também a si.
Muito obrigada por esta oportunidade. Efetivamente, eu não podia concordar mais com aquilo que a professora Maria José Machado aqui referiu sobre a importância da vacinação e sobre a importância da atualização constante da nossa atuação enquanto profissionais de saúde e enquanto sistema de saúde relativamente à nova evidência científica que vai surgindo, mas também, no fundo, assumir este papel, que deve ser o papel dos profissionais de saúde e das instituições de saúde, que se prende com a tomada de decisões baseadas nesta evidência científica. E, efetivamente, isso foi algo que aconteceu ao longo desta pandemia e que eu penso que isso também foi percepcionado pela população e daí também a elevada confiança da população na vacina, no processo de vacinação e a elevada adesão da população a essa mesma vacinação. Temos aqui claramente um desafio maior em relação às camadas mais jovens, eu penso que também por algum ruído e também por aquilo que o professor Fernando Almeida também acabou de referir, que tem a ver com algum cansaço da população relativamente ao próprio tópico da pandemia e em relação à vacinação em si. Mas pronto, era estes comentários que gostaria de tecer, concordando em absoluto com as referências que a professora Maria José Machado fez. E também sublinhando a importância de redesenhar também os próprios sistemas de saúde numa perspectiva mais integrada entre os setores público, privado e social, que, como vimos, foram todos absolutamente essenciais nesta época de pandemia. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de contribuir. Obrigadíssimo, muito obrigado, doutora Emma Paulina, é um prazer e uma honra muito grande tê-la aqui nesta Cimeira das Regiões da Saúde, a terceira edição. Doutor Ricardo Mexia, não vai muito obrigado. Mas pode fazer aqui um comentário final. Apenas 3 comentários muito breves. Um que ainda tem a ver com a questão anterior, que tem a ver também com o contexto em questão da Cimeira das Regiões, e dizer que muitas vezes a insularidade tem as suas dificuldades. No caso da pandemia, felizmente permitiu implementar algumas medidas com maior sucesso, nomeadamente o controle fronteiriço permitiu, em larga medida, como de resto aconteceu, por exemplo, na Nova Zelândia, que até há bem pouco tempo era reconhecido como um dos melhores exemplos, de alguma forma controlar por essa via. E, portanto, às vezes a distância, algum isolamento acabam por contribuir para também estarem mais protegidos em relação a alguns destes aspectos. Depois, uma questão muito importante que foi mencionada é que esta nossa enorme confiança vacinal demorou décadas a construir, desde 1965. Mas, infelizmente, tem o potencial de poder ser destruída rapidamente se nós não tivermos cuidado com a comunicação, com a forma como as coisas se vão sucedendo. E, portanto, é deixar essa concordância também com o que foi dito pela doutora Maria José Machado. Por fim, uma nota que também me parece pertinente, que é mais global e que tem a ver com as questões da desinformação e da comunicação. E entramos aqui sempre num terreno um bocado complicado. Ou seja, é evidente que não faz sentido que qualquer profissional possa ser sancionado por delito de opinião, mas nós temos uma obrigação, enquanto profissionais, que nos vincula a defender aquilo que são as boas práticas, aquilo que tem evidência científica. E, portanto, essa fronteira, no caso das pessoas que têm responsabilidades profissionais na área da saúde, talvez tenha que ser ponderada de uma forma muito clara. Eu tive a oportunidade de participar até em alguns movimentos que combatem a desinformação nas redes sociais, mas um dos aspectos que está muito desregulado é precisamente das próprias redes. Twitter, Facebook, etc. têm poucas regras em relação a esta matéria. E é evidente, mais uma vez, a fronteira entre a regulação e a censura é uma fronteira difícil de estabelecer, mas eu acho que nós temos que trilhar esse caminho. Mais uma vez, reiterar os agradecimentos e os parabéns pela organização do evento. Muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigada, doutor Ricardo Mexia. Um prazer. Uma das pessoas que foi notificada como as 10 pessoas mais influentes pelo Expresso na área da saúde pública, e é um prazer tê-lo aqui connosco também nesta terceira cimeira. E, last but not least, o professor Fernando Almeida tinha pedido umas intervenções finais antes de oferecer aqui o palco às intervenções da plateia, que foram reduzidas. Assim sendo, tivemos a palestra magistral da professora Maria de São Machado, 2 comentários finais, o Dr. Pedro Ramos já me autorizou, pedíamos-lhe então uma intervenção de fecho. Muito obrigado, e renovo os meus cumprimentos ao Sr. Secretário-Geral Pedro Ramos. Não, serei muito breve, mas eu não podia deixar de
comentar. Eu tenho assumido a honra de trabalhar com a senhora professora Maria do Céu Machado no rastreio e no Programa Nacional de Rastreio Neonatal, e sempre que há uma intervenção da senhora professora, mesmo em contexto de reunião, para mim é sempre uma lição. E eu gostava muito de a ter como professora agora à tarde. É tarde sobretudo para mim, porque pelos vistos a senhora professora continua aí a brilhar e a fazer lições fantásticas. E eu ia pegar exatamente nesse aspecto para falarmos da consistência e da credibilidade da informação. E tudo depende das pessoas e também do modo como é dito e como é feita a comunicação. E quando há consistência e credibilidade, não tenham dúvidas nenhumas, e que foi aquilo que aconteceu no nosso país, a vacinação ou outro programa qualquer tem sucesso. Como disse o Ricardo Mexia, o programa de vacinação não é de agora, é um sucesso que assenta claro e inequivocamente. Eu não posso aqui deixar de referir a Direção-Geral da Saúde e a Direção Regionais, os serviços regionais, sobre a informação e o papel que tem tido ao longo dos anos. Às vezes, e termino já, às vezes as pessoas pensam que Maria do Céu Machado brotou agora da gripe, Ricardo Mexia brotou agora da gripe, João Paulo Gomes apareceu agora como o salvador da sequência, das variantes, estou claramente já a perceber que eu estou a fazer publicidade ao meu Instituto Ricardo Jorge, não é? Mas que Baltazar inventou agora o R0, o RT e a transmissibilidade. Não, isto demora anos. São pessoas que estão aqui a trabalhar há muitos anos, não é preparada. Também já houve outros ameaças, já houve outros. Mas são pessoas com uma capacidade técnica e intelectual enorme. Nós tivemos outra pandemia. Foi a pandemia dos cogumelos, que se chamavam os cogumelos dos especialistas. Alguns especialistas até agora até já falam da guerra, são os mesmos. Nós conhecemos isso tudo. E, portanto, obviamente que eles por si próprios foram se descredibilizando. E a resposta, que são os mais importantes, as pessoas mais credíveis são os 80%, os 90% de pessoas vacinadas. São essas as pessoas mais credíveis. Obviamente que há sempre um lugar à diferença, infelizmente também há infelicidade, e em alguns casos, professora, até colegas nossos profissionais ligados à saúde, com os comportamentos que todos nós sabemos, mas o processo de literacia e o processo de comunicação e o processo de adesão, não é por estar aqui a senhora Presidente da AMF, que tivemos tantas e tantas reuniões, não é por estarmos aqui todos juntos a dizer assim, isto correu muito bem, correu por enquanto bem. Vamos ter o máximo cuidado. A lição principal de como correu bem é que estamos aqui todos juntos, de todas as áreas, de todos os setores, preparados para uma nova... Eu não me esqueço, eu não sou um pessimista, eu sou um realista. Preparados para uma nova pandemia. De certeza absoluta que estas lições que aprendemos vão nos servir e vão servir de base. Porque neste momento pegamos no telefone e falamos para a Presidente da ANF e ela atende o telefone e está sempre disponível, como foi este esforço último que fizemos no último Natal, no último dezembro, incalculável, que chegámos a fazer 400 e tal mil testes num só dia, que era uma coisa incrível. Olha, até atingimos o 7º lugar a nível mundial de testagem. Não estou a pedir apologia na vacinação. Isso só foi possível porque todos colaboraram, autarquias, governos, decisores políticos que conseguimos fazer entender e conseguiram entender e tiveram sagacidade. E isto não é nenhum elogio fácil ao Sr. Diretor, eu sou secretário regional. Tiveram sagacidade de arriscar, de confiar e de tecnicamente perceber que há técnicos que sabem o que é que estão a dizer. E esta lição de cooperação que eu gostaria de terminar e, naturalmente, dizer que para o próximo ano, só se for o vento que me impeça de ir à região autónoma da Madeira, só se for o vento. Um abraço. Muito obrigada, professor Fernando Almeida. Damos assim por encerrada a sessão. Peço desculpa, um grande abraço ao Sr. Ministro da Saúde de Cabo Verde, que acabei de ver que ele está aí na plateia. Morabeza. Morabeza está aqui retribuindo também. Encerra a sessão 3, mas estava aqui promessa. Professor Eurico, quer vir aqui dar umas palavrinhas do financiamento finais? Vamos embora. Vamos a isso que temos aqui, a promessa da sessão 2.
professor Eurico Castro Alves, que está aqui presencialmente, falar-nos das conclusões da... Pode passar aqui para a palanca, se quiser. Bom, então, muito obrigado. Já estamos todos muito cansados, mas a verdade é que tivemos aqui, pelo menos da parte de tarde, uma sessão extremamente enriquecedora e prometedora, porque tirámos inúmeras conclusões. Eu, pela minha parte, este bocado que pude ouvir, aprendi imenso. Muito rapidamente, eu queria salientar 2 ou 3 aspectos que considero essenciais da parte da recuperação económica e que nós aqui quase consensualizamos em chamar-lhe recomeço, porque sabemos que a recuperação não vai ser uma entidade fácil no nosso vocabulário nos próximos tempos, mas de qualquer modo gostava de referir ou enfatizar 2 aspectos, ou alguns aspectos importantes dos 2 oradores principais da tarde. Gostei muito de ouvir a intervenção do Dr. Nuno Freitas, porque sistematizou de uma forma quase técnica muito bem todo este funcionamento e problemática da economia, e surgiram 2 ideias-chave. Uma delas, muito importante, talvez a outra, que é a proximidade. Num estudo de Harvard que li, publicado há meia dúzia de anos atrás, falando das tendências da saúde do futuro, além da alteração de comportamento, quer dos utilizadores cidadãos, quer dos prestadores de cuidado de saúde, além de se falar muito de proximidade, falava-se sobretudo numa mudança estrutural profunda em que a inovação e a criatividade iam ser as chaves mestras do futuro da saúde. E nelas incluíam a tal palavra da proximidade, em que os cidadãos, por um lado, tinham serviços mais próximos de si próprios, mas, por outro lado, tinham também uma intervenção maior. E, portanto, achei interessante o Dr. Bruno Freitas falar disso e falar também da inovação como o motor principal para o caminho da excelência. E, portanto, são essas as ideias-chave que nos ficam da sua intervenção e daquilo que nós falamos hoje e que me parece fazer em todo sentido. Também apreciei a intervenção da professora Catarina Rezende, porque nos veio falar de uma entidade importante, mas também pouco conhecida no setor da saúde, ainda pouco divulgada. E falou, digamos que tem um papel-chave, eu diria desta forma, no sentido de incentivar uma maior investigação em Portugal. Tivemos depois uma mesa muito interessante que falou dos centros académicos clínicos, de onde resultaram ideias concretas, nomeadamente que os mesmos surjam rapidamente nas nossas regiões autónomas. E porquê? Porque são motores fundamentais, não só para a economia, como efeito secundário, mas sobretudo para o desenvolvimento da investigação translacional, ou seja, aquela investigação que tem aplicação prática logo no momento. E eu que estive na origem, praticamente na origem dos centros académicos clínicos, quando o governo do Dr. Passos Coelho, onde tive a honra de participar, e em que a ideia fundamental era nós tirarmos partido da grande capacidade investigacional e intelectual que temos nas nossas escolas da saúde e também da nossa grande capacidade operacional e executiva nas nossas instituições hospitalares. E, portanto, faltava criar um modelo que conjugasse estas 2 capacidades e que trouxesse uma mais-valia relevante para o sistema, que no fundo é o resultado da investigação poder ser rapidamente aplicado na execução no nosso dia-a-dia na prestação de cuidados de saúde. E isto tem, claramente, acho que todos também percebemos isso e consensualizaríamos se tivéssemos falado mais profundamente sobre isso, evidentemente tem repercussões económicas secundárias, mas muito importante para o nosso país. Foi dada também uma nota que quero dar alguma relevância, porque tem a ver com isto que vos estou a dizer, que é a importância dos ensaios clínicos para Portugal. Quando eu passei pelo Infarmed, tive a informação de que a Bélgica, um país que é muitas vezes, por ser semelhante ao nosso, comparado connosco, tinha um volume de ensaios clínicos que representava uma entrada para o país em divisas de 750 milhões de euros. E à altura, Portugal tinha 150 milhões de euros, que é uma situação que eu consideraria inexplicável. Vivemos tempos de modernidade, não vivemos tempos de excesso de burocratização, e esta era a principal causa da falta dos ensaios clínicos em Portugal. Sei que nestes últimos anos alguma coisa tem sido feita, mas tenho sobretudo a consciência que falta fazer muito mais. E é com estas palavras que eu vos deixo, que é falta fazer muito mais, e mais importante ainda é que não falta fazer muito mais àqueles que nos governam e àqueles que decidem. Falta fazer muito mais a todos nós, que enquanto cidadãos também temos algumas responsabilidades. E aqui aconteceu um exemplo desse do falta fazer e fez-se com competência e com qualidade, os resultados foram excelentes.
E, portanto, encerro com os meus cumprimentos ao Governo Regional da Madeira, na pessoa do Sr. Secretário Regional da Saúde e da Proteção Civil, a todos os presentes e a todos os que aqui colaboraram, e que as coisas não fiquem por aqui e que consigamos todos ajudar a que façamos com que aconteça qualquer coisa de bom no futuro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Pronto, e damos por encerrado este dia. Muitos agradecimentos a todas as pessoas que estão do outro lado do Atlântico, virtualmente, nesse espaço, nesse metaverso, e que nos acompanharam ao longo de todo este dia. Muito obrigado a todos, estimados e queridos oradores convidados que fizeram brilhar esta nossa cimeira. Muito obrigado a todos os participantes aqui na sala, esta excelente moldura humana que contrasta tanto, Dr. Pedro Ramos, com o nosso ano passado. E isto significa resiliência, meus senhores. Agora segue-nos para todos os oradores desta cimeira um jantar que esperamos por vós e que possam as conversações continuar. E a quem não está presente aqui connosco, estaremos convosco em pensamento. E até para o ano, se Deus quiser. Até para o ano, presencialmente, se Deus Nós quiser. podemos encomendar, não tem Uber para entregas? Sim. Muito obrigado a todos. Um grande bem-aja. Obrigada a todos. Obrigado pelo dia de arranque e vamos mantendo agora. Amanhã às 9 da manhã já vamos voltar a abrir sala. Obrigado a todos. Obrigada.